Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. É com muita alegria que nós iniciamos nesta manhã a nossa escola bíblica dominical, o culto de louvor e gratidão a Deus por tudo o que Ele é. Não é? Graças a Deus iniciamos mais uma semana na presença dEle. Eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por esse motivo principal, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador eterno, vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. onde a frieza que haja amor, Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. a começar. A começar, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Bom dia, irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Hoje eu estou aqui para deixar um versículo com vocês que está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Irmãos, vamos orar? Querido Deus, venho te pedir que tome conta do nosso povo, do nosso Brasil,
que fortaleça os corações das pessoas que vivem angustiadas, desesperadas. E, Senhor, o Senhor que tem o coração cheio de amor e de bondade, cuida de todos nós com carinho, porque nós somos pecadores e estamos aqui para te pedir a sua bênção e a tua proteção. E perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Nesse momento, estaríamos reunidos de forma presencial em nossa igreja, mas por conta da pandemia, seguimos ainda em isolamento em nossas casas, mas nos encontramos no mesmo horário de forma virtual e aqui estamos. O nosso personagem bíblico de hoje é o profeta Elias e nós vamos agora a um breve relato sobre sua vida. Elias era um tisbita que morava na região de Gileade. Viveu no século 9 a.C., nos reinados de Acabe e Acasias. A Bíblia não relata nada sobre sua vida pessoal ou familiar antes de exercer sua função como profeta de Deus. Seu nome, Elias, significa "O Senhor é Deus". Seu ministério começa sem muita descrição e termina com a sua ascensão aos céus, em um redemoinho escoltado por um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. As passagens onde se encontram seu nome estão registradas no primeiro e segundo livro dos Reis. O segundo livro de Crônicas também registra uma carta que o rei Jeorão recebeu de Elias. Nos Evangelhos, Elias é mencionado pela identificação do seu ministério com o de João o Batista, sem contar também o extraordinário episódio da Transfiguração. O apóstolo Paulo também cita Elias na carta aos Romanos. E Tiago o cita fazendo uma exposição sobre a importância da oração. Elias profetizou numa época muito difícil do povo de Israel do ponto de vista religioso. Acabe, um dos piores reis daquela época, se casou com Jezabel, e este casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo a Baal em Samaria. Neste contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado como porta-voz de Deus. E digo que para Elias foi um tempo bem difícil, pois ele tinha não só a responsabilidade de lembrar os israelitas que eles eram o povo de Deus, mas também ter que anunciar uma grande seca, sendo Baal o deus da vida e da fertilidade, colocando este suposto Deus em xeque, por não ser capaz nem sequer de controlar as condições do tempo. Durante o período de seca, a fome castigou o povo, e Jezabel mandou matar os profetas de Deus. Mas Obadias, oficial de Acabe, conseguiu esconder alguns profetas e também promoveu o encontro entre Acabe e Elias. Acabe culpava Elias pela miséria em Israel, mas Elias deixou claro que os verdadeiros responsáveis eram Acabe e sua família, pois haviam pecado contra o Senhor, especialmente pela idolatria. Então Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo, pois naquele lugar ele confrontaria os profetas de Baal sustentados por Jezabel. No monte, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos profetas de Baal, o outro pelo profeta do Senhor. E o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam e nada aconteceu. Elias, antes de invocar a Deus,
pediu que derramassem água sobre o holocausto, dificultando ainda mais a queima. Sendo assim, Elias clamou ao Senhor e Deus respondeu com fogo, que consumiu o holocausto. Deste modo, todo o povo reconheceu que Deus é o Senhor. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos. Depois, Elias orou a Deus, pediu chuva e uma grande chuva caiu dos céus, colocando fim àquele período de seca anunciado em sua profecia. Depois disso, Elias foi ameaçado por Jezabel e teve que fugir. A partir daí, esse momento foi de profundo desânimo na vida do profeta. Vamos à nossa passagem bíblica de hoje. O texto se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, e os versículos de 1 a 9. Vamos ler. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se dentro dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Estamos encerrando o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, de prevenção ao suicídio. E falar sobre depressão é um modo de prevenir. Vamos à nossa primeira lição. Depressão é uma doença que pode acometer pessoas de qualquer idade, de qualquer classe social e qualquer crença ou religião. É importante saber que depressão é uma doença. Depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus. Elias era um profeta de Deus, um homem de oração, temente, obediente e em comunhão com Deus, e teve depressão. Todo ser humano, em constante estresse, em estresse por longos períodos, podem se encontrar num episódio depressivo. A depressão pode acometer qualquer pessoa, qualquer idade, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Qualquer um pode passar por episódios depressivos. Elias, um profeta levantado em um período de grande idolatria, passou por um longo período de estresse, fome e seca, confrontou os profetas de Baal, teve que ter muita humildade para ser cuidado por uma viúva que, como recursos, tinha a sua última porção de farinha e um restinho de azeite. Acabou ressuscitando o filho dessa mulher. Foi perseguido com ameaça de morte por Jezabel. E depois de vivenciar esse estresse por um período tão longo, Elias teve depressão.
Nós lemos no texto alguns sintomas da depressão na vida de Elias. Por exemplo, isolamento social. Elias deixou seu servo e caminhou sozinho, se isolou. Elias teve desânimo, cansaço, anedonia, falta de prazer, pensamentos de morte, alteração no sono. No caso de Elias, o excesso de sono. Queria dormir. Também alteração no apetite. No caso de Elias, deixou de comer. Precisou ser alimentado por um anjo. Algumas pessoas em depressão não sabem que estão doentes. E algumas, mesmo que saibam, não conseguem reagir ou agir. Não conseguem buscar ajuda. Algumas não conseguem sequer sair de casa, sequer fazer a própria comida. E por isso que essas pessoas precisam ser ajudadas. Sabendo disso, nós vamos para a nossa segunda lição. E a segunda lição é: Deus levanta quem Ele quiser para socorrer quem está em sofrimento. No caso de Elias, Deus enviou e levantou um anjo para alimentá-lo. Mas já parou para pensar que Deus pode usar você como um anjo na vida de alguém? Ou já observou que Deus levantou pessoas ao seu redor como um anjo para abençoar a sua vida? Uma pessoa em depressão não tem ânimo para nada. Não tem ânimo para se cuidar, não tem ânimo para reagir, não tem ânimo para sequer fazer uma comida. E você pode ser aquele anjo que prepara aquela comidinha tão saborosa e leva para aquela pessoa. Você pode ser esse anjo que vai levar essa pessoa a uma consulta médica ou vai levar essa pessoa a um atendimento psicológico para que faça terapia. Você pode ser levantado como esse anjo que vai ligar para essa pessoa, vai ler a Bíblia com ela, vai orar com ela. Precisamos estar atentos. As máscaras tamparam parte do nosso rosto, mas evidenciaram os nossos olhos. Talvez seja mais uma lição para que possamos observar mais as necessidades do outro. A depressão, por vezes, é uma doença incapacitante. Então, em algumas pessoas, vamos observar isso mais facilmente. Aquela pessoa sem ânimo, desanimada para tudo, que não consegue reagir. Mas algumas pessoas em depressão continuam fazendo suas atividades do dia a dia. Mas ainda assim, precisam muitas vezes de alguém que incentivem a buscar ajuda. Que possamos ser este anjo enviado por Deus para abençoar vidas, para ajudar pessoas, para encorajar pessoas, para motivar pessoas, para levar esperança a essas pessoas. Elias, ainda em depressão, não deixou de buscar a Deus em oração. Daí vamos à nossa terceira e última lição. E a terceira e última lição é: seja qual for a circunstância, busque a Deus em oração. Há muitas guerras físicas e espirituais diárias e precisamos usar uma potente arma espiritual, que é a oração. O cristão tem quem vá à frente das batalhas: Deus. Nós só precisamos buscá-lo incessantemente. E a pergunta é: o que vocês fazem quando chegam as tragédias, as lutas, as guerras, a pandemia? Qual é a sua reação? Elias nos ensina a buscar a Deus em oração, indiferente da circunstância ou provação. Ele buscou a Deus diante de mais de 400 profetas. Ele buscou a Deus ou para parar de chover
para que algo acontecesse naquele momento, depois buscou a Deus para que houvesse chuva novamente, buscou a Deus para que aqueles poucos recursos daquela viúva se multiplicassem e não faltassem, buscou a Deus no momento de doença. Ele nos ensinou insistentemente a buscar a Deus. O próprio Jesus tentou ensinar isso muitas vezes para os discípulos e deixou isso registrado na Bíblia para nos ensinar. Nos ensinou a orar, nos ensinou a buscar a Deus continuamente. Elias não deixou de orar. Sigamos o exemplo de Elias, com orações simples, sem gritos, sem vãs repetições, sem escolher palavras sofisticadas, mas com o coração quebrantado, reconhecendo a soberania de Deus. Vamos orar nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, diante de Ti, Senhor, estamos reconhecendo que só Tu és Deus. Só Tu és o único Deus, o Deus poderoso. Obrigado, Senhor, por essa certeza em nossos corações. Queremos, ó Deus, entregar nossas vidas em Tuas mãos, entregar cada pessoa que faz esta oração conosco neste momento. Nós não sabemos o que se passa na vida e no lar de cada um, mas Tu o sabes. O Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor sabe o que está guardado em nossa mente e em nosso coração. O Senhor sabe quais são as nossas angústias e medos. Por isso, Senhor, neste instante, entregamos tudo a Ti. E se houver alguém fazendo essa oração, tão entristecido, achando que a vida não vale mais a pena, que o Senhor, ó Deus, visite esta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, nos levante como anjos para abençoar estas vidas, ó Deus. E que todos possam entender que em Ti há vida e vida abundante. Oramos agradecidos pela Tua palavra que nos conforta e pela comunhão contigo através da oração. Oremos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vida vagas, procelosa ação. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. E em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Por que amo Moriá? Porque nela trabalho, é meu serviço que eu amo, gosto de fazer, e na qual também sou membro.
e tenho aprendido a palavra de Deus cada dia e tento pôr em prática e tento passar para meus amigos, meus filhos, meus netos e todos aqueles que estão ao redor de mim. E Deus tem estado comigo todos os dias da minha vida. Por isso, amo a Moriá. Oi, gente, tudo bom? Por que eu gosto da igreja Moriá? Ou por que eu amo? Porque eu amo ir para a igreja e eu amo escutar a palavra de Deus. E vocês me escolheram bem no momento que quando eu cheguei aí também, estava precisando de ir para a igreja mesmo. Porque quando eu cheguei aqui, antes de vir para cá, e minha tia falava assim para mim procurar a igreja quando eu cheguei, né? E aí não consegui encontrar nenhuma. Eu encontrei essa daqui mais perto da minha casa e comecei a ir, vocês me acolheram bem, me ajudaram bastante. E é isso, eu gosto muito de vocês e da igreja também. Obrigada por tudo. E um abraço. Tomara que a pandemia acabe logo pra gente retomar juntos de novo, ouvir a palavra de Deus e cantar. Um beijo. Por que eu gosto da igreja Moriá? Porque eu gosto de ver a palavra de Deus. E eu gosto de ver meus amigos. Olá, irmãos. Por que eu amo a Igreja Batista Moriá? Eu amo a Igreja Batista Moriá porque nós fomos muito bem acolhidos e porque temos irmãos e pastores que pregam a palavra de Deus como ela é. Para mim tem sido um tempo muito bom, um tempo de aprendizado. Eu amo Moriá porque nessa igreja eu aprendo a palavra de Deus verdadeira, sem mistura. Amo Moriá porque nós temos um pastor na excelência da palavra, um cristão, um exemplo de cristão e um ser humano de coração gigantesco. Amo Moriá porque aqui Deus restaurou o meu casamento. Amo Moriá porque num momento muito difícil da minha vida, que foi a partida do meu pai, apesar dele ser membro de uma igreja grande e ser pastor há muitos anos, mas o total suporte veio do pastor Elias, como pastor e como médico. E não só para meu pai, mas para toda a minha família. Eu amo Moriá porque aqui Deus tem me dado amigos verdadeiros. Amo Moriá porque eu conheci um grupo de mulheres nas terças-feiras que fizeram e fazem diferença na minha vida. Então eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de conhecer essa igreja e fazer parte dessa família. Nós amamos a Moriá porque temos amigos e a verdadeira família de Deus se reúne ali. Trata a igreja Moriá porque acolheu eu e toda a minha família. Parabéns, Igreja Moriá! Nós te amamos!